eu levo o meu conteúdo, eu sempre falo, o meu conteúdo, ele complementa o que o professor dá em sala de aulas. Ele complementa. Ele não vem para substituir, ele vem para complementar. Ou seja, um professor que fala sobre a África, talvez ele não vai falar da origem do nome África. Então eu vou trazer Sim, isso sim. para palestra, para o meu e-book que eu lancei, que eu divulguei. Comprem, tá? Comprem, Sim, por está favor. disponível ali. Daqui a pouco ele fala o link, vai estar na descrição também. Exatamente. Então, tem muito esse aspecto de ser de ser complementar a questão do ensino, porque existe uma lei, a lei 10.636, 39, melhor dizendo, que fala sobre essa obrigatoriedade do ensino afro-brasileiro nas escolas, né? Tem a lei também 11.645, que fala sobre os indígenas, ensino indígena também Olha. nas salas de aulas. Mas só que, mas só que esses ensinos, hoje em dia, não são muito bem ensinados. Vamos falar assim, vamos ser claros. Não são Sim, pode ensinados. ficar à vontade, pode falar o que quiser, viu? Existe uma pesquisa, por exemplo, que foi feita que mostra que mostra que o ensino afro-brasileiro nas escolas, as secretarias de ensino de todo o Brasil não aplicam. Não é um assunto aplicável. Então, muitas secretarias, muitos municípios não falam sobre ensino afro-brasileiro e indígena em salas de aulas. Então, isso é um pecado muito grave. Eu imagino, Né? eu A lei está há imagino. mais de 20 anos. Né? É uma lei. Eu imagino que tem gente que deve estar assistindo e nem sabe que Não é existia uma isso, lei né? recente, entendeu? Não é uma lei recente. Então, não tem uma grande resistência do ensino. Eu pergunto assim, por que o ensino sobre a África as pessoas consideram como um ensino politizado? É uma política. Né? É uma política para falar sobre a África. Mas sabemos que não é uma política para falar sobre Revolução Francesa em sala de aula. Gostando Entendeu? disso. Você é político falar sobre É. África nas escolas, nossa, é um assunto. Não, por que nossos filhos têm que aprender? Mas tem que aprender sobre Revolução Revolução Francesa, Francesa. Revolução Industrial, Revolução Sim, Americana. Mas sim. por que isso? Sim. Tanto que as pessoas às vezes não sabem nem que tem países da África que fala português. Você fala português e as pessoas nem sabem, né? Eu achei até interessante. Ele falou assim: ah, mas ele vai. Seu convidado vai chegar aqui, mas ele fala a nossa língua, ele fala português. Eu falei: não, ele fala. Mas assim, tem pessoas que às vezes não sabem, né? Acha que, tipo Exatamente. assim, o africano veio aqui e aprendeu, porque ele está aqui no Brasil, ele aprendeu o português. Mas tem lugares. Se eu não me engano, eu acho que é Guiné-Bissau, não é isso? É Cabo Verde, São cinco Angola, países. Moçambique. São 5 países que Mentira, falam. vamos ver que eu acertei assim. Mentira, peraí, de novo. Ó. Vai. Eu pensei que tudo certo. Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Santo Tomé e Príncipe. Certa resposta, 50 pontos no time dos homens. Eu acertei. Não Mas tem acredito. mais um país. Tem mais um Acrescentou mais um país recentemente, que também fala em português. 2017, que é a Guiné Equatorial. Ah, sim. A Guiné Esse eu sempre ouvi Equatorial falar, foi mas não sabia colonizada também. pela Espanha. Então, um país colonizado pela Espanha. É o único país, na verdade, que foi... Não o único país realmente, porque tem a Saara Ocidental, que também foi um território que não é considerado um país pela ONU, que eu falei Sim, sim. anteriormente, mas também que foi colonizado pela Espanha também. Né? Mas tipo assim, tem a Guiné Equatorial que recentemente adotou também como o português como idioma oficial Legal. por causa do espanhol, por causa dessa proximidade. A Guiné Equatorial fala espanhol, mas também por ter uma aproximação com outros países que falam francês, ela também tem algum na fronteira, principalmente Entendi. os estados na fronteira com esses países que falam francês, tem também o francês como seu idioma. Não é idioma oficial, mas as pessoas falam francês, né? Mas também agora o português é um idioma oficial. Por isso que ela é um dos membros, um dos estados membros também do PALOP. Sabe o que é PALOP? Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. É uma comunidade. Legal, não sabia dessa sigla, não. Aí, tá vendo? A gente vai Por programa de exemplo, cultura. tem a CPLP,
Que legal, eu não sabia dessa. CPLP é Comunidades dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Onde estão legal. Angola, Brasil, Portugal, Legal. Timor-Leste, Macau. Mas vocês falam mais o português de Portugal, mais próximo, né? Não é tanto o Sim, português. sim, É que o português aqui sim. você viu que é maluco, né? Você vê, São Paulo fala de um jeito, no Rio de Janeiro já é de outro, na Bahia já é diferente. Mas, tipo assim, Mas na é África português também de qualquer forma. também é assim. Por exemplo, os moçambicanos falam de um jeito, os angolanos falam de um jeito, os mesmo guineenses falam de um também com o jeito. português, entendi. Exatamente. O cabo-verdiano... E também com as suas gírias, vamos dizer, Sim, gírias, a sua maneira, né? sim, Cada sim. um da sua cidade. Por exemplo, o guineense usa muito o português com o crioulo. Mistura. Ah, é verdade. Muito. O Cauã Kamal, que participou aqui, ele falou que o pai dele falava crioulo e tal. O pai Isso, dele é de mistura Guiné-Bissau. muito. E ele falou que misturava também às vezes, assim. Mistura É- muito, é mistura muito. doideira, Às vezes cara. quando estão falando que eu não percebo nada. Eu tenho uns amigos da Guiné, só percebo a parte em português. A parte em crioulo, tipo, fico na E se ele dúvida. disser também que o cara não saiba de nada, ele fala tudo em crioulo e já era, né? Exatamente. Então, tipo assim, nós temos essa identidade, Entendi, realmente. entendi. Nós angolanos, eu falo que é um grande erro. Mas o angolano também sabe bastante inglês também, né? Eu vejo que a maioria dos que eu conheço sabem inglês. Sim, É uma sim, coisa também sim, que os pais sim, já vêm sim. desde cedo fazendo aprender ou não? Lá na Angola? Em Angola, por exemplo, a gente aprende em sala de aulas. Em sala sim. de aulas e a maior parte também faz curso de inglês. Ah, que tem sim. bastante lá. Cara, é né? engraçado que vários que eu conheço de lá, que tá sempre por aqui, que já passou por aqui pelo programa, sabem inglês. Sim. E por sinal, muito bem. Eu falei, Sim. olha que coisa. Eu achei que era uma coisa que já fosse meio que obrigatório, assim. Não. Mas também é da Não, pessoa. Se ela não quiser, ela aprende. obrigatório. Se ela não quiser também, fica com Sim, do jeito que tá. mas assim, as línguas do colonizador, falou o inglês, o francês, são línguas que foram impostas para nós, né? Foram impostas para nós. Então também no mundo inteiro também foi imposto para todo mundo, na verdade. Quase todo mundo fala a língua do colonizador, Sim. entendeu? O indiano sabe falar inglês, entende? O chinês, alguns sabem falar inglês. Entendeu? Porque é uma língua universal, praticamente, né? O haitiano universal por causa da colonização. Então, o que a gente tava falando aqui, né? Se não tivesse colonização, não seria uma língua universal. Cada um Entendi. falaria a sua língua, por E exemplo. se quiser, você se vira pra aprender a do outro e falar, né? Exatamente. Eu acho legal, por exemplo, às vezes eu acho legal quando um presidente de um país vai em alguma conferência, algum diálogo assim, e o presidente fala em sua língua nativa. Eu acho Sim. muito interessante. E tem o tradutor, eu também acho legal isso, Acho- sabia? Porque Eu também acho o legal. povo tem que ter a sua própria identidade. Sim, pô. né? Eu acho interessante isso. O presidente tem que valorizar a sua língua nativa. Apesar que cada um tem a sua língua, por exemplo, no próprio país onde o presidente nasceu, tem a sua própria língua, mas que ele fala a língua mais falada, por exemplo, do seu país, a não ser o inglês, ou o francês, ou língua do colonizador. Aí, o Gabriel chegou aqui, ó. E aí, Gabriel? Gabriel é o dono do bar aqui. Ah, Entendi. legal. Mas aí, você falou, que você sabe que isso é padrão, a gente vai pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro. Você falou da colonização, essa coisa toda, mas os países que falam também francês, como você citou aí, alguns que falam, por exemplo, Gana, acho que Gana Gana fala não. inglês. O Benin fala Francês. fala francês. Esses que falam francês também foi por causa da colonização também, essa coisa toda, né? Sim, as línguas. Que se não fosse isso, seria só o dialeto. Claro. É meio que isso. Se eu entender, olha, Exatamente. se não falasse francês, seria meio que o dialeto. Igual aqui, por exemplo, aqui no Brasil. Sim. Se aqui no Brasil, se não tivesse a colonização portuguesa, qual seria a língua? A dos índios. Língua indígena. Seria praticamente isso, pô. Guarani, Imagina, Gabriel, a gente Tupi. falando a língua do índio. Imagina como que ia ser. Ia ser legal, não ia? Seria Guarani, Mas você pensar Tupi. que algumas coisas aqui tem, por exemplo, a Anhangabaú é uma palavra Claro. que é indígena e tem o, né, Uhum. a praça, né, o Anhangabaú. E falei em Anhangabaú, gente, tem um filme, um documentário maravilhosíssimo do meu amigo Luffy Bolini, que ele fez chamado Anhangabaú. Cara, que documentário sensacional. E fala sobre isso também, sobre ocupação de terras, de indígena e tal. Então, se não fosse isso, né, se não fosse as colonizações, cada um teria, então, só o seu dialeto, né, já Sim. da Com certeza. coisa, né? Pode falar aí que eu só vou... Pode pedir pra mim, fazer um favor, esse botão vermelho aqui, Gabriel? É que aqui é assim, tá? Não A gravou. Luzineide não vem. Não, tá gravando, é que ele vai apertar de novo lá. Na frente, tá vendo um botão aí vermelho? Tem um pontinho vermelho? Isso, aperta de novo, fazendo favor. Tá contando o tempo aí agora? A luzinha vermelha? Não, aperta de novo.
Agora tá, não tá? Você viu aqui assim, todo mundo trabalha aqui também. Depois a Luzineide não tá. Aí ele tá fazendo o papel da Luzineide. Tá fazendo publi grátis aqui. Publicados, é que assim mesmo, eu não ganho R$1 com nada aqui no... Cristal. Não é que nem o seu canal que tem 50 milhões lá de pessoas. O Cristal patrocina nós, hein? Patrocina patrocinar Legal que você tirou, gostei. Vou deixar a senha a próxima vez. Claro. É verdade. Eles vão ganhando patrocínio em cima da gente, vão ganhando visibilidade em cima da gente. É verdade. E se não fosse isso, realmente, cada um teria o seu dialeto, né? Claro. Então, é importante a gente valorizar a nossa língua. Sim. A E eu nossa acho legal origem. quando o africano tá por aqui, eles conversam entre eles na língua deles, né? Eu acho isso o máximo. A gente fala, eles estão falando pra poder não entender. Não, mas é a cultura deles, é a coisa deles. Mas Você também tem que ser xereta sabendo o que os outros estão falando. Mas eu não falo só do africano. Eu falo também do brasileiro. Claro, Né? claro. Porque existe... Ou talvez o chinês, o japonês, quem for que estiver por aqui, né? O cara não tem nem obrigado a falar a língua. É porque a gente cria a nossa Quando eles própria estão entre identidade. eles, né? Nós criamos a nossa própria identidade. Sim, sim. Né? Quando você está falando, por exemplo, a tua língua nativa, você está valorizando ela e também está maximizando o próprio interesse do outro em saber o que é que você está falando. Sim. Entendeu? Então, quem não sabe acha, nossa, maravilhoso, o nosso brasileiro está falando sua língua nativa, por exemplo. Então, a gente tem isso. Então, a gente precisa... Onde que vem essa valorização? Onde que vem esse interesse? Através do estudo, através da escola, através do incentivo. Entende? Através desse incentivo. É porque a educação no Brasil, a educação em si, ela é muito politizada, muito política. É uma coisa muito política, né? Tal assunto pode falar, tal assunto não pode falar, tal assunto vai desviar nossas crianças. Não, tem que saber. Por exemplo, um assunto que tem que saber falar sobre sexualidade. Não falar sobre sexo, falar sobre sexualidade na escola. A criança vai saber que Claro, nessa com parte certeza. do corpo ninguém pode tocar. Eu acho que se isso tivesse já dentro da escola, evitava até abuso e um monte de coisa. Exatamente. Que a criança ia ficar mais atenta, né? Mais rápida a esse tipo de coisa. Se tivesse educação financeira também nas escolas, seriam diferentes. Se tivesse mais você, né? Mais pessoas como você nas escolas falando sobre a África, teria talvez até menos racismo, né? Teria Até mesmo menos preconceito. Você já pelo- pegou de alguma criança assim também, quando você te deu alguma palestra, alguma coisa nesse sentido? De que, olha, eu percebi que em casa essa criança já tem uns pais que são meio racistas. Não, Por alguma fala, alguma coisa de uma criança? Não, porque a criança, ela é muito curiosa no fato de eu estar levando, porque eu tenho um material específico para criança. Ah, entendi. Na hora que Entendeu? você leva para a escola. Exatamente, porque a Entendi. linguagem é outra. Eu falo... Mas eles também têm a dúvida deles, né? Claro, por exemplo, eu falo sobre... eu falo com os ensinos Fundamental 1 e Fundamental 2. Né? Então, Fundamental 1 pega a criança de 6 anos, 7 anos. Então, é uma linguagem diferente do ensino Fundamental 2, por exemplo, que é quase ensino médio, por exemplo, quase terceirão, entendeu? Então, são linguagens totalmente diferentes, o material é outro. Então, por exemplo, quando eu vou falar com as crianças, eu levo um material que fala, por exemplo, que na África tem animais, tem casas também, tem pessoas, tem crianças, tem... as crianças falam muito se tem ouro, se tem prata, se tem bauxita, se tem... Entende? Essa que é a dúvida da criança. Né? A criança não vai perguntar se tem racismo lá, porque isso não é da cabeça da criança. Entende? Entendi. A Mas criança, também é bom falar isso com a criança, claro, né? Deixar essa coisa de que, olha, todos nós somos iguais, não vai? Eu falo sobre isso não também. vai fazer essa diferença. Eu falo sobre isso também, mas essa aqui é uma questão muito mais dos adultos para as crianças do que das crianças para os adultos. Sim. Então, na cabeça, como eu falei, às vezes depende também do que ela ouve dentro de casa, né? Exatamente. E acaba ouvindo dos pais. Acaba reproduzindo na escola. Por isso Sim. que a gente, hoje em dia, nós temos casos de racismo das crianças com outras crianças, né? Porque ela aprende... Sim, sim. Eu falo assim, a criança é como uma esponja. Ela absorve tudo. Sim, Ela absorve tudo. Sim. Ela vai absorvendo tudo que você for falar, a sua forma de falar, a sua forma de se expressar, a sua forma de agir. Então, a criança vai absorvendo tudo. Então, nessa absorção, quando você fala sobre a importância da questão racial, que todo mundo é igual, que todo mundo veio do mesmo jeito, que todo mundo tem o mesmo sangue. Então, abre uma luz na cabeça da criança e percebe, nossa, realmente, eu tenho que tratar o meu coleguinha muito bem.
Sim, sim. Entende? Então, quando eu ver um estrangeiro, eu também tenho que tratar muito bem. Que é o que você também Que eu mostra. também mostro. Entendi. E você acaba fazendo uma coisa dupla, né? Você mostra ali a África e já mostra também a coisa de, olha, acaba com esse negócio de preconceito agora, né? Exatamente. Já vou ensinar você a desde cedo não fazer Sim. o que os outros já fizeram há tantos e tantos anos, né? Não, por exemplo, eu tenho relatos de racismo em sala de aula. Já fui em escola que já teve relato de racismo de uma criança para outra, mas que depois da minha palestra teve uma melhora. Legal. Teve uma melhora. Legal. Então, isso é algo incrível, fantástico, que a gente precisa necessariamente trabalhar sobre essas questões. Precisa realmente trabalhar sobre essas questões. É porque os adultos é que gostam de politizar. Gosta, né, de causar, né? Gostam de causar, exatamente. Então a gente tem que falar sobre isso. É importante a gente falar sobre isso para que não tenhamos esse mal, né? Esse câncer, vamos falar assim, esse câncer Sim, sim. que vem assolar da nossa sociedade. E que tem que acabar com isso de uma vez por Com todas, certeza né? tem que acabar. De uma vez por todas.